Bem-vindo à Dita História do Videogame, o seu podcast sem periodicidade que tenta explicar em ordem cronológica os principais acontecimentos na história do entretenimento eletrônico. E eu já começo dizendo que esse episódio nasceu errado. Explico. Eu ia falar do Crash de 84, eu fiz uma introdução para isso e vi que eu já tinha quase 50 páginas falando de informática e computadores. Sendo assim, eu vou dividir aqui para que não fique tão pesado o assunto de computador pessoal e Crash. Mas minha proposta é explicar exatamente quando as pessoas pararam de se interessar por videogames e preferiram comprar computadores. Nenhum motivo que levou ao Crash de 83 ou 84 é novidade. Antes de ir a fundo, eu quero propor uma coisa aqui diferente. Vamos direcionar a nossa história para o começo do mercado de computadores pessoais e, mais especificamente, para as primeiras empresas de jogos de computador. Eu particularmente amo jogos antigos de computador. Existe um amadorismo, uma coisa feita com baixo orçamento, mas com muita paixão. E isso para mim resume a época de ouro dos jogos de PC. Quando os programadores desenvolviam seus jogos e vendiam as fitas cassetes e disquetes em ziplocs, tudo enviado pelos correios. Mas vamos com calma. Vamos começar pelo início. Vamos voltar aos anos 60. Quem acompanha esse podcast já ouviu o primeiro episódio que fala dos primeiros computadores e de como eles ocupavam um cômodo inteiro para fazer cálculos. Que de pessoal eles não tinham nada, afinal eles eram operados por uma galera ao mesmo tempo e que essas pessoas eram chamadas de computadores, já que elas que computavam. Então, quando alguém olhou para esse trambolho e disse: legal, queria ter um desses em casa. Conforme a tecnologia foi evoluindo, as coisas foram diminuindo. Já comentei aqui inúmeras vezes que se temos computadores, videogames, micro-ondas, celulares, enfim, se temos tudo tecnológico, é graças ao microcircuito que permitiria, como o próprio nome diz, tornar coisas grandes em coisas micro. E isso fez o computador diminuir, ficando do tamanho de um roupeiro, depois de uma mesa e por fim de um desktop. Mas ainda assim o preço dele era proibitivo demais, tornando os computadores em algo voltado para empresas e universidades. Até metade dos anos 70, computador era sinônimo de trabalho. Eles eram desenvolvidos especialmente para tarefas que auxiliassem na labuta. No entanto, enquanto grandes cientistas desenvolvem novas tecnologias para dominar o campo de batalha e vencer guerras, o dedicado trabalhador sempre busca uma forma de transformar aquele invento em diversão. E claro que isso aconteceu com o computador também. Restrito a empresas e universidades, muitos desenvolvedores aproveitavam seus momentos de ócio para criar jogos. Inclusive, isso é um grande problema para os historiadores de games, já que a maioria de jogos desenvolvidos de forma amadora foram impiedosamente deletados. E entenda, estamos falando de um período em que a computação era para poucos. Você não podia ir até o camelô comprar um pendrive de 64 GB para salvar seu trabalho. Cada kbyte custava uma pequena fortuna, e se o diretor do laboratório de informática encontrasse um joguinho que fosse ocupando meia dúzia deles, ele deletava sem dó nem piedade. Por isso, pouca coisa realmente foi salva. Claro que existiam aplicações sérias, que mais pareciam jogos, como é o caso do software ELIZA. Desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, o programa era como um bate-papo com a máquina, algo que hoje a gente está bem acostumado com a Alexa, Siri ou Google da vida, mas que foi uma revolução lá em 1964. O programa funciona de forma scriptada, mas sempre respeitando um montão de regras e nunca dando uma resposta não direcional à sua pergunta, ou seja, um retorno que pareça artificial. Ela, a Elisa, fazia uma pergunta, você respondia e com base em alguns termos da sua resposta, ela continuava o diálogo. Funcionava mais ou menos assim. Olá, eu sou a Elisa. Tudo bem contigo? Não, eu não estou bem. Por que você não está bem? Eu ando muito triste. Sinto muito por você estar assim. Como você se sente para achar que está nesse estado? Como pode ver, Elisa foi o primeiro chatbot da história. Diferente das inteligências artificiais atuais, ela não tinha capacidade de aprender coisas novas, mas se saía bem e enganava muita gente que realmente acreditava que ali tinha uma super inteligência por trás. Isso porque seu criador, Joseph Weizenbaum, identificou que para o software dar certo,
ele precisava compreender a natureza da conversa humana e que Elisa precisava lidar com 4 questões fundamentais. Questão 1. A identificação de palavras críticas, como é o caso do triste nos nossos diálogos. Questão 2. A descoberta de um contexto mínimo, ou seja, compreender o que estamos falando e usando novamente o nosso diálogo como base, foi identificar que era uma coisa ruim. Questão 3. A escolha da transformação adequada, ou seja, ter sempre uma saída para os diálogos. E por fim, a questão 4. A geração de respostas adequadas à transformação, ou na ausência de termos críticos, o fornecimento de uma capacidade final para o script. Eu adoro a Elisa e poderia ficar aqui falando por horas sobre ela. Ela é a avó dos chatbots modernos, mas infelizmente, esse podcast precisa ir para frente. Mas eu desejo de coração que, se você se interessou por Elisa, busque mais sobre ela na internet. Tem muita informação e é muito legal vendo ela funcionar. Enfim, não demorou muito para Elisa sair do MIT e se espalhar por computadores de outras universidades e até de empresas. Claro que todo mundo via nela a evolução da inteligência artificial. No entanto, tem uma galerinha super inteligente que olhou para ela com uma possibilidade de tornar tudo isso em diversão. Um dos programadores influenciados por Elisa foi Will Crowther, funcionário da Bolt Beranek Newman, empresa que tinha um contrato com o exército americano para desenvolver rotinas de transferências para a mãe da internet, a ARPANET. Em 75, Will se divorciou de sua esposa e isso não foi uma situação nada fácil para ele nem para os filhos. Ele queria encontrar uma forma de que a separação não fosse dolorosa para suas 2 filhinhas. Então buscou um jeito de se sentir próximo delas, já que pela guarda elas ficariam com a mãe. Claro que para um programador, algo divertido envolve tecnologia, e foi exatamente o caminho que Will tomou. Ele estava totalmente apaixonado pela Lisa na época. Achava sensacional inserir comandos por texto e ela retornar de acordo com o que foi pedido. Foi assim que, aproveitando o tempo livre e usando o computador do trabalho, Will começou a programar o seu jogo chamado Adventure. Ele usou como cenário as cavernas de Badkill Cave, no Kentucky, lugar onde inúmeras vezes viajou com a família para explorar os buracos que tinha no meio da terra, né? Inspirado na doce e preocupada Elisa, o desenvolvedor queria que as ações viessem de palavras que gerassem ações. Como o jogo foi escrito para suas filhas, ele acreditava que o ideal era um comando simples, com um vocabulário fácil para crianças. Basta frases simples para agir como ir norte, ir sul, abrir tesouro, ver sala, atacar monstro. Inclusive, é bom dizer que o jogo foi tão bem feito que muitos geólogos concordam que se você usar as direções de Adventure como mapa, você tem o percurso correto para entrar, explorar e sair de Badkill Cave, visto a semelhança com o ambiente real que Will imprimiu. Claro, é um jogo sem gráficos. Era como um livro-jogo do Steve Jackson que brincávamos na nossa infância. Você lia uma descrição e no fim escolheria para onde ir entre as possíveis páginas de destino. Só que era um pouco mais difícil porque tinha que adivinhar os comandos dessa vez. Mas isso não foi problema porque as filhas do Will adoraram. Era interativo, era empolgante e principalmente era um lugar que elas conheciam. Mas agora com quebra-cabeças e inimigos, monstros. Era demais. Pelo menos para elas. Porque Will fez isso tudo como um passatempo para afastar a cabeça de um momento turbulento e aproximá-lo de suas filhas. Tanto que em 76, no ano seguinte, após terminar de desenvolver o jogo e apresentá-lo para as duas, ele simplesmente deixou a Adventure de lado e foi curtir a sua vida. E fez isso literalmente, tirando umas férias longe do computador lá no distante Alasca. Como comentei, isso seria o fim de muitos jogos. Provavelmente o administrador da rede encontraria o Adventure, ficaria bravo com o uso do computador para fins recreativos, deletaria o jogo e daria uma baita bronca no Will. Mas não foi o que aconteceu. Enquanto ele aproveitava o frio, os colegas de escritório encontraram o Adventure e logo começaram a espalhá-lo entre os terminais. E lembra quando falei que ele trabalhava em projetos da ARPANET? Então não preciso dizer que em pouco tempo o jogo saiu das instalações da Bolt e chegou a diversas universidades e empresas que tinham acesso à rede. Entre essas, a Stanford University. Foi então que um estudante chamado Don Woods se encontrou com a descoberta. Um colega estudante que tinha uma conta no computador da faculdade de medicina descobriu uma cópia do jogo na pasta chamada Jogos e descreveu brevemente como ele era para mim. Eu fiquei intrigado e pedi que ele transferisse uma cópia para o computador do laboratório de inteligência artificial onde eu tinha uma conta. Era definitivamente diferente dos outros jogos da época. Alguns jogos de computador incluíam os elementos de exploração, mas eram geralmente muito abstratos e limitados, como as 20 salas aleatórias de Run the Wumpus. As descrições do jogo do Will Crowther
realmente me atraíram e os vários quebra-cabeças me fisgaram. Disse Woods ao jornalista Tristan Donovan no livro Replay: The History of Video Game. Após muito jogar e se encantar, Woods queria tornar a Adventure ainda melhor e por isso, com o consentimento de Crowther, ele pegou o código-fonte do jogo e fez algumas alterações para deixá-lo ainda mais desafiador. Fez novos puzzles, modificou o labirinto da caverna para deixá-lo ainda mais complexo e tornou os anões inimigos que sempre apareciam no mesmo lugar em encontros aleatórios. Ficou muito bom e bem próximo das férias de primavera de 77. Por isso, Woods terminou o jogo e deixou ele lá no terminal do laboratório para quem quisesse jogar. E assim como o Crowther, ele saiu de férias. Quando voltou, qual a surpresa em descobrir que o Adventure reformulado era um verdadeiro sucesso e que estava em todas as máquinas da Universidade de Stanford e de outras faculdades vizinhas. O seu trabalho fez outros programadores se inspirarem e criarem seus próprios adventures de texto. Ele não apenas tinha melhorado o Adventure do Will, como espalhou o projeto para o conhecimento de outras pessoas. Ele deu start para encorajar muita gente a sair de sua zona de conforto e tornar o frio e pacato desenvolvimento de softwares em algo com alma e calor, o desenvolvimento de jogos. E esse calorzinho gostoso chegou ao coração de 4 rapazes, membros do Dynamic Modeling, um grupo integrado ao laboratório de tecnologia dentro do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Tim Anderson, Mark Blank, Bruce Daniels e Dave LeBlanc decidiram que fariam um jogo inspirado totalmente em Adventure. Ele seria épico e já nascia com alguns objetivos em vista. Os 4 gostavam do jogo original, mas achavam muito frustrante ter que adivinhar as palavras que eram conhecidas pelo sistema e que serviam de comandos. Era ruim não poder sair escrevendo o que bem entendesse, porque o jogo não ia reconhecer. Foi assim que começaram a desenvolver o seu próprio Adventure. LeBlanc já tinha programado alguns joguetes anteriores. Além disso, os 4 tinham acesso ao computador PDS-1, o computador mais moderno que existia na época. Então, a capacidade de processamento não era um problema para eles. Para se ter uma ideia do que era essa máquina, ela podia gerar gráficos e tinha um sistema que mais tarde pode ter inspirado o Windows que conhecemos hoje. Ele também vinha com uma caneta que servia como um mouse. Você apontava na tela com ela e clicava com um pedal que ficava no chão. E foi nesse supercomputador que nasceu... Bom, o jogo não tinha nome. Enquanto ele não estava pronto, eles apenas chamavam de Projeto Zork. Inclusive, foi nesse computador que também surgiu o Maze anos antes, em 73. 2 programadores da NASA, Steve Colley e Howard Palmer, aproveitaram a possibilidade de gerar gráficos no PDS-1 e fizeram um labirinto em primeira pessoa em que o jogador tinha que encontrar o caminho para sair. Depois, Greg Thompson, outro programador da NASA e amigo da dupla, adicionou um multiplayer local ao já popular jogo de labirinto. Eram agora 2 jogadores perdidos, e quando um encontrava o outro, ele podia disparar lasers para atacar o rival. O inimigo era visto como um olho gigante flutuando na tela. Em 74, Thompson deixou a NASA e foi para o MIT, levando com ele uma cópia do Maze. Lá ele conheceu LeBlanc e expandiu o multiplayer a ponto de ter 8 pessoas jogando simultaneamente no labirinto. Isso deu um problema danado na época, porque quando muita gente jogava, o lag era altíssimo, tornando a jogatina em um marasmo sem fim. Além disso, congestionou o Arcaic ARPANET, e não demorou muito para sua jogatina ser proibida a fim de evitar lentidão no sistema. E me desculpe por fazer essa confusão toda. Eu tava falando do Adventure, falei do Zork, e do nada eu puxei outro assunto nada a ver sobre a NASA, MIT, programadores que se encontraram em um multiplayer de Maze. Inclusive, misturei datas e voltei no tempo algumas vezes, porque o Adventure é de 76 e o multiplayer do Maze é de 74, antes. Mas é que eu queria muito falar desse encontro entre LeBlanc e Thompson, porque, se você não reparou, eu estou falando do primeiro FPS da história, o primeiro First Person Shooter. E ainda por cima, online. 8 pessoas presas em um labirinto em primeira pessoa, caçando e atirando uma nas outras. A gente só veria isso dar realmente certo 20 anos depois com a chegada do Doom. Contemplem a criação de um gênero mais aclamado e jogado até hoje, em um período pré-internet e pré-computador pessoal mesmo.
E é esse sentimento que me consome agora, essa excitação pelo nascimento da indústria, que eu tanto tento passar para vocês pelas palavras aqui na dita história do videogame. A gente muito fala do Miyamoto, John Romero e tantos outros que, obviamente, merecem todo o nosso reconhecimento, mas não conhecemos esses anônimos que desbravaram o mato que era a informática e criaram uma estradinha no chão, uma estradinha de chão batido mesmo, no meio da floresta, para que aí sim, esses ícones que a gente conhece viessem e pavimentassem tudo. Tá, mas vamos voltar ao Zork? Mesmo usando um computador que permitia gráficos, Leblanc e seus amigos decidiram que ele seria um adventure de texto, como o adventure original. Assim, asseguravam que outros sistemas menos parrudos como o PDS-1 rodassem. No entanto, agora não seria uma ou duas palavras apenas, como ir norte ou atacar anão. Agora os comandos poderiam ser mais complexos, como pegar machado e arremessar no anão. Quando finalmente finalizaram o jogo, decidiram mudar o título para Dungeon, já que, nessa época, existia um outro jogo que era um verdadeiro vício entre os nerds de laboratórios de informática, o RPG de mesa Dungeons & Dragons. E é bom lembrar que essa não foi a primeira investida de algum programador em desenvolver um jogo inspirado no RPG clássico da TSR. Na verdade, desde o início, os jogadores já buscavam uma forma de migrar o sistema de mesa para o computador. Porque se você não jogou, e me perdoe se eu vou ser um pouco repetitivo aqui para quem nunca teve a oportunidade de experimentar, o jogo consiste em tomar suas decisões e rolar dados para ver o resultado delas. Imagine uma batalha entre você, que está no papel de um bárbaro, por exemplo, e um esqueleto guerreiro. Você pega a sua espada mais 2, ataca rolando um dado de 20, acerta, aí joga o dado de dano, vê a defesa do inimigo, aí ele ataca você, você tenta esquivar, rola um dado, calcula as chances, não consegue, joga a sua defesa. Uma batalha importante pode durar boas horas de jogatina para um grupo de aventureiros. Na época, essa galera da informática pensava, se a gente tocar todas essas regras dentro de um computador, ele pode calcular tudo facilmente para nós. Então, quando o Zork nasceu, ele de certa forma bebia dessa teoria. Houve outros jogos antes dele inspirados em Dungeons & Dragons. Um famoso que eu posso destacar aqui rapidinho é o Pedit 5. Que rodava na rede Plato, uma network pré-internet que a Universidade de Illinois mantinha ativa desde a década de 50. O Plato permitia que vários terminais estivessem conectados a ele e que assim os estudantes podiam transferir arquivos e programas livremente dentro dessa rede. Um integrante do grupo de energia e população, Russell Rutherford, aproveitou que o grupo tinha um espaço disponível no sistema e começou a desenvolver o jogo. Tanto que o nome vem para despistar que alguém descobrisse e deletasse o jogo. O grupo de energia e população tinha disponível no Plato do Petit 1 ao Petit 5. Então, ele fez um programa chamado Petit 5 que os administradores achavam que era material do grupo e assim não deletassem. O Petit 4, por exemplo, era um manual de como jogar. E se você acha que isso é uma bagunça, no Petit 3 realmente tinha conteúdo de trabalho, tá? Era a parte séria do grupo. Bom, enfim, voltando. O Petit 5 era totalmente inspirado em Dungeons & Dragons, tanto que tinha as mesmas classes como guerreiro e clérigos. Além disso, dava para castar magias no inimigo e todos os cálculos de dano usavam as regras do jogo de mesa. E para terminar, claro que isso não deu muito certo, tá? Descobriram e Petit 5 se perdeu para sempre. Ou não. Por sorte, e contrariando o que acontecia com a maioria dos títulos desse período, alguma boa alma copiou e foi recopiando e salvou o jogo. E lá fui eu novamente desvirtuar todo o caminho que a gente estava percorrendo nessa história para contar uma outra dentro da principal. E gente, me desculpa, eu me empolgo com essas coisas. Tá bom, vamos voltar pro Zork logo, ou melhor, pro Dungeons. Let's go! Nessa época, a TSR não dava bola alguma para jogos inspirados em seu sucesso. Viam isso como uma carta aberta de amor ao Dungeons & Dragons, porém, quando praticamente todos os computadores do MIT tinham uma cópia de Dungeons rodando, eles acharam melhor pedir para que seus advogados fizessem alguma coisa. Afinal, existia toda uma exploração do termo Dungeons que claramente ligava o jogo do PC à sua propriedade intelectual. Depois de uma conversa com os advogados do MIT que cuidaram do caso, a galera da universidade resolveu que era melhor voltar a usar o nome Zork para o seu jogo e assim evitar problemas com a TSR. E talvez você seja novo demais para entender as referências, e tudo bem por isso. Mas Zork, que tem um ponto de exclamação no fim do nome, caso queira procurar na internet,
é uma franquia de muito sucesso. É uma franquia que começou com um adventure de texto, virou gráfico e cresceu muito. Eu lembro direitinho quando eu ganhei nos anos 90 o box do Return to Zork, primeiro jogo da série a ser um point and click e com gráfico, e era muito bonito. Bom, com a popularização do Zork, os 4 colegas fundaram a Infocom, uma importante desenvolvedora de games para computadores que fez muito, mas muito sucesso nos anos 80 e 90. Até agora, o que tínhamos de games para PC foram jogos de um grupo amador que programava e distribuía dentro de universidades espalhadas por todos os Estados Unidos. Isso porque, foi o que disse, computador era um treco gigante e caro, gente, restrito a esse tipo de instituição e a empresas privadas que trabalhavam com processamento de dados. Mas tinha uma galera que já olhava para esses trambolhos e que brilhavam os olhos, que desejavam ter um PCzão em casa. E como fazer isso com um produto tão caro? Fácil, juntando as sobras. Quando uma placa lógica queimava, a empresa liberava verba para comprar uma nova com urgência, afinal, o sistema não podia parar. A placa queimada era descartada, mas não ia para o lixo. O pessoal que trabalhava nos computadores tinha seu conhecimento de eletrônica e levava essa placa para casa. Lá, ele examinava, desmontava uma que outra coisa, trocava um que outro capacitor e, se tudo desse certo, ela voltava à vida. E isso acontecia com uma placa aqui, um drive ali, uma memória acolá. Quando se via, o entusiasta tinha uma máquina Frankenstein funcionando em casa a todo vapor. E essa prática era tão comum, principalmente na região da costa oeste americana, lá pela Califórnia, que surgiram os clubes de computadores. Basicamente, essa galera se via com peças velhas de computador e trocava equipamento entre si. Você tinha uma memória de uma máquina X, por exemplo. E isso era útil para mim. Então, eu te dava a placa gráfica do computador Y, que era útil para ti, e assim os dois saíam felizes. Óbvio que já existia um que outro computador pessoal. O Simon, por exemplo, era um treco horrendo que vinha em pedaços em uma revista de eletrônica nos anos 50 e que, quando pronto, era praticamente um computador pessoal. Mas ele era bem limitado e não dava para fazer muita coisa, tanto que muitos estudiosos não o reconhecem como computador pessoal. A IBM mesmo fez, ainda na década de 50, sua versão de computador pessoal, o IBM 610. Mas convenhamos, um aparelho que custava $55 mil, o que daria mais de $600 mil hoje, não é para as massas, né? Tanto que apenas 180 foram produzidos e vendidos ao longo de quase 10 anos de comercialização. Mas foi na década de 70, já com o microchip, que o microcomputador começou a decolar. Talvez o primeiro computador pessoal que realmente abocanhou as massas foi o Altair 8800. Desenvolvido pela Microinstrumentation and Telemetry System, ou apenas MITS, ele foi construído em uma única placa com microprocessador e chegou ao mercado em janeiro de 65 custando $400, ou mais de $2 mil para a conversão atual. Vamos falar um pouco mais dele porque ele realmente revolucionou a computação pessoal. Na década de 70, com a chegada dos microchips, em especial do Intel 8080, a ideia de um computador pessoal vendido para a plebe estava cada vez mais factível. Toda revista sobre eletrônica que saía mostrava um projeto novo desenvolvido por algum modelista de hardware sobre como o microchip seria saída barata para desenvolver um computador de baixo custo suficiente para ser comprado pela classe média norte-americana e, quiçá, europeia, já que em breve vamos falar do velho continente. Uma dessas revistas, a Popular Electronics, vendo o burburinho, colocou na cabeça que ela seria a primeira a desenvolver um personal computer. Veja, ela era uma revista importante para a época e não era nenhuma maluquice pensar isso, já que o empurrão publicitário do produto seria feito no próprio periódico. Não entrando muito no mérito de como surgiu o projeto e toda a negociata para não deixar esse episódio gigante, o fato é que a revista, em parceria com o MITS, desenvolveu o computador e esperava vender 200 unidades dele para recuperar o investimento inicial. E qual foi a surpresa ao receber em um dia 200 encomendas? Enfim, em um ano, 2.000 computadores foram encomendados e o MITS, que estava praticamente quebrado, agora passava de 10 empregados para 90 em questões de poucos meses.
O Altair 8800 rodava como software uma versão do BASIC, linguagem comum na época, oferecida por 2 jovens desenvolvedores. Eles, sabendo do planos da MITS, ligaram oferecendo uma versão que interpretava o BASIC desenvolvido para computadores PDT-10 e tornava compatível com um pequeno notável. Ed Roberts, CEO da MITS, se interessa e pede uma demonstração do software para os 2 rapazes que prontamente vão para Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos. Tudo isso só para demonstrar o BASIC em funcionamento. Aí vem 2 coisas que impressionam. Primeiro, que o programa foi todo impresso em uma fita perfurada, o que na época dava bastante problema. Segundo que, ao carregar a fita, tudo funcionou perfeitamente. Ao digitar print 2+2, o computador retornou com a resposta 4. E só lembrando que esse é um podcast sobre games, então depois desse teste rápido de matemática, eles carregaram o jogo Lunar Lander em BASIC e também rodou lindamente. Surpreso e satisfeito, claro, Ed Roberts fecha o negócio no mesmo dia e o 8800 rodaria o Altair BASIC. Também surpresos e satisfeitos, os 2 engenheiros vão embora do MITS com o seu primeiro contrato em mãos. Eles abrem sua nova empresa, a Microsoft, fundadas por Bill Gates e Paul Allen. Como dito, o Altair 8800 foi um sucesso gigantesco que surpreendeu até mesmo quem planejou. Mas ele também foi responsável por fazer aquele clubinho lá do início de apaixonados por informática que sobreviviam à base de restos empresariais crescer com a chegada de uma geração que agora passava a ter acesso à tecnologia. Esse pessoal florou a ponto deles mesmos desenvolverem um mercado que não existia. Eu acabei contando aqui por cima o surgimento da Microsoft, mas apenas para refletir como esses pioneiros saíram do anonimato e hoje são conhecidos mundialmente. Bill Gates, Steve Jobs, Clive Sinclair e tantos outros. À medida que a galera aficionada por computadores foi crescendo, o hobby da informática foi se desenvolvendo. Aquele pessoal que antes colecionava e trocava peças de computador conheceu uma turma nova que descobriu a paixão pela tecnologia com a chegada do computador pessoal acessível e começou um grande troca-troca. Oh, yeah! Era a troca de peças, de experiências e de novos posicionamentos. Ainda em 75, ano do lançamento do 8800, esse pessoal se organiza na costa oeste norte-americana, no grande polo tecnológico da Califórnia, e fundam o Homebrew Computer Club, algo traduzido livremente como clube caseiro, amador, artesanal de computação. Algo que nós chamaríamos hoje de hackerspace, mantendo os termos em bom inglês mesmo. A primeira reunião do clube aconteceu na garagem da casa de um dos fundadores, Gordon French, que na ocasião recebeu um Altair 8800 da People's Computer Company para fazer uma análise do lançamento. O clube sempre foi um ponto de encontro para entusiastas e muita gente importante fez parte dele, como Bill Gates, fundador da Microsoft, Jerry Lawson, criador do já mencionado neste podcast Fairchild Channel F, e até mesmo do Steve Jobs e Steve Wozniak, ambos funcionários da Atari e fundadores da Apple, e que já foram citados aqui no episódio de Atari 2600. Inclusive, no ano seguinte, em 76, Bill Gates escreveu uma newsletter do clube. Uma carta aberta aos robistas contra a pirataria de software e o direito sobre a propriedade intelectual do software. Na circunstância, ele estava insatisfeito com a quantidade de membros do clube que usavam um Altair BASIC desenvolvido pela Microsoft e que apenas copiavam o programa sem pagar nada por ele. Voltando a um dos ilustres participantes do clube, Steve Wozniak, ele estava muito empolgado com tudo isso, com toda essa cena que estava vivendo. Com a queda significativa dos preços dos microprocessadores, empresas como a MOS Technology começaram a desenvolver e vender processadores por um custo nada proibitivo para pessoas físicas assalariadas da época. A própria MOS fez o 6502, que era vendido por míseros $25, o que hoje daria pouco mais de 120 doletas.
O Woz foi um dos entusiastas que comprou o processador para tentar o seu próprio projeto de computador pessoal. Aproveitando o fim do Breakout, e se você não sabe o que eu estou falando, escute o episódio de Atari 2600, o Woz começou a dedicar seus finais de semana a desenvolver um computador barato e que usasse os recursos já disponíveis em casa, ou seja, a própria televisão como monitor. Com um protótipo mais ou menos funcional, o Woz mostrou o que tinha para seu amigo Jobs, que acabava de voltar de uma viagem espiritual que fez pela Índia. Os dois Steves estavam empolgados com o que tinha em mãos e entendiam que aquilo ali tinha um mercado a ser explorado. O primeiro passo foi transformar a garagem dos pais de Jobs em uma grande oficina para produzir mais computadores. O segundo passo foi fundar uma empresa que, por ideia de Steve Jobs, que tinha uma dieta vegana e frutífera, escolheu Apple como nome. Woz, fãs dos Beatles e da Apple Records, achou tão boa a ideia que naquele momento ficou definido que esse seria o nome da empresa. E para não deixar a piada passar em branco, a empresa nasceu no dia 1º de abril de 1976. E se você vê o que aqueles dois malucos fizeram numa garagem e o que a empresa deles é hoje, cara, parece mesmo uma piada. Mas como a Apple Computer decolaria, eles decidiram oferecer o computador meio protótipo de Woz para outros entusiastas do Homebrew Computer Club. E mesmo com um visual rústico de uma placa exposta, os dois venderam 150 computadores, provando que mercado tinha, e agora era hora de explorar esse negócio. Pensando nisso, o Woz deu continuidade à sua ideia e voltou à prancheta para desenvolver o Apple II, um novo computador que seria ainda mais porrada que o anterior, com capacidade de gerar gráficos e som. Um computador tão potente que não apenas rodaria jogos, como seria capaz de ser usado para desenvolver jogos. Isso era tão grandioso que deveria demorar muito para ser concebido. Talvez muitos e muitos anos, ou talvez apenas 4 meses. Na verdade, em agosto de 76, o Woz já tinha um protótipo do Apple II pronto. No entanto, a ambição ia além de vender pouco mais de centenas a um grupo de malucos em um clube de final de semana. Eles queriam que o Apple II estivesse na casa das pessoas comuns. Só que isso custava muito dinheiro e principalmente uma grana que eles não tinham na época. Enquanto o Wozniak era a mente brilhante na eletrônica, Jobs era o rei da lábia. Cabia a ele a missão de encontrar um investidor que se propusesse a bancar esse computador. Seu primeiro contato foi com Chuck Pearl, da Commodore, uma empresa fundada por Jack Tramiel, um polonês sobrevivente de Auschwitz, e que em 55 abriu uma loja de reparos de máquinas de escrever em Nova York. Os negócios deram certo, a empresa cresceu, passou a fabricar calculadoras, e quando Jobs entrou em contato com Pearl, eles recém tinham comprado a MOS, a mesma que fazia o processador da Apple. Os sócios da Apple foram até a Commodore mostrar o computador para Tramiel. Pearl queria muito que a companhia entrasse no mercado de computadores pessoais porque acreditava que essa seria a revolução do mercado de tecnologia e a evolução de uma companhia de calculadoras. E não é que o Tramiel adorou, mas não comprou a ideia do Apple II. Jobs pediu uma fortuna para produzir o computador e Tramiel achou a quantia um tanto quanto exagerada. Além disso, ele acreditava que a própria prata da casa pudesse desenvolver do zero o seu próprio computador. O declínio de um possível acordo entre Commodore e Apple não fez a dupla de Steves se decepcionar. Confiante que o que tinham em mãos era um produto inovador, eles buscaram uma antiga empresa que ambos já tinham passado, a Atari. Procuraram Joe Kinnaman, na época diretor da Atari. Quem não sabe quem é, vamos lá, escuta episódios anteriores porque ele é uma figurinha carimbada na nossa história. Foi presidente da Key Games, uma empresa criada para concorrer com a Atari, mas que na verdade era da própria Atari. Uma estratégia bem maluca criada por Nolan Bushnell. Bom, Kinnaman gostou do computador, mas ele não conseguia ver naquele momento esse tipo de mercado para uma empresa como a Atari. E isso vai mudar em breve porque a Atari acaba entrando no mercado de computador pessoal. Só que a gente não vai abordar isso agora. Enfim, o presidente da Atari não topou patrocinar o Apple II, mas ele apresentou os dois a Don Valentino, um engenheiro-chefe da Atari e possível investidor. Don também não investiu na ideia. Indicou um conhecido, Mike Markkula. E agora sim é nesse nome estranho que a gente vai ficar nessa fila longa. Markkula tinha apenas 30 anos quando foi introduzido aos dois Steve. No entanto, foi um feliz funcionário da Intel e fez uma fortuna na empresa.
E ele tinha todo o background que os dois procuravam. Entendia de tecnologia, curtia computadores e, principalmente, gostava de investir grana em boas ideias da área. Acreditando no sucesso do Apple II, Markkula investiu o necessário para a produção dar início. Mas todo esse atraso de apresenta para um, declina, outro na jogada, declina também. Tudo isso deu tempo para a Commodore lançar o PET, seu primeiro computador pessoal. O PET era oferecido por $599, o que, corrigindo a inflação e desvalorização de hoje, daria o equivalente a pouco mais de $2.500. Pagando essa quantia, você levava o computador com um processador da MOS 6502, muito parecido com o do Atari 2600, 4 KB de memória e tudo montado em um gabinete que já vinha com monitor monocromático, teclado e gravador de fita cassete para carregar e gravar programas. Ao ser anunciado, o PET vendeu $3 milhões só na pré-venda. Isso foi uma excelente e preocupante notícia para a Apple. Afinal, o computador dela estava a caminho e o PET tinha provado que o pessoal tinha interesse nesse tipo de mercadoria. Mas será que sobrou espaço para o computador deles? Para assustar ainda mais, a Radio Shack, uma gigante do varejo de eletrônicos na época, colocou no mercado seu TRS-80. Ele era vendido pelo mesmo preço do PET e também combinava um computador com teclado, monitor de 12 polegadas monocromático e um gravador de cassete, mas usava o processador Zilog Z80, que rodava numa frequência ligeiramente mais rápida que o concorrente. E se o dinheiro fosse curto, você poderia desembolsar $400 e levar apenas o computador que era montado no gabinete junto com o teclado. É interessante ressaltar, e deixando esse episódio ainda mais longo, que o TRS do nome do computador significava Tandy Radio Shack. E esse Tandy vem de Tandy Leather Company, que foi uma empresa que fez muito dinheiro com a produção em couro e que, em um certo dia de 63, decidida entrar no ramo de eletrônicos, comprou a praticamente falida empresa de varejo de eletrônicos e eletrônica, a Radio Shack. Entre produtos como rádio-relógios, aparelhos de toca-fitas e outros eletrônicos, eles estavam decididos a entrar no mercado de computadores. E após uma joint venture com a Motorola, eles fizeram o TRS-80. E graças à espetacular capilaridade das lojas da Radio Shack, espalhadas por todos os Estados Unidos, Canadá e até no Reino Unido, rapidamente o computador se alastrou por tudo. Tanto que em 78, 50% do mercado de computadores era dominado pelo TRS-80. Agora, a Apple estava confiante e apavorada. Das três companhias, eles eram de longe os menores. Não tinham o capital da Commodore nem a capilaridade do Radio Shack. Tinham apenas uma boa ideia. Mas eles não desistiram e lançaram o Apple II em 10 de junho de 77, na West Coast Computer Fair. No início, como eu acabei de dizer, eles não fizeram o sucesso esperado. Mas já entrando na década de 80, as coisas mudaram. Em 83, já tinha mais Apple II vendido que seus concorrentes tudo somados. Ou seja, isso acabou consolidando a Apple como uma grande empresa. Uma coisa que é importante ressaltar nessa história toda é que essas três empresas, Apple, Radio Shack e Commodore, possuem um papel especial na mudança de como se consumia essa tecnologia. Elas enterraram muitas outras empresas menores que até então produziam computadores caros e que tinham um mercado bem específico, vendendo apenas para universidades e outras empresas de grande porte. O próprio PET da Commodore ficou conhecido por ser o queridinho educacional. Muitas faculdades compraram computador e instalaram em seus laboratórios de informática porque, com o custo baixo de cada unidade, era possível ter mais unidades disponíveis por classe. E tudo isso sem nem eles mesmos perceberem, eles estavam prestes a revolucionar o mercado. A maioria dos compradores de computador no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80 tinha um discurso muito bom, hipócrita, mas bom. Eles diziam que compravam os computadores para desenvolver planilhas de gastos, assim podiam saber exatamente quanto saía e quanto de dinheiro entrava em suas contas. Algo que hoje qualquer app de banco resolve. Também adoravam defender que era um investimento para os seus filhos, já que assim eles podiam aprender uma linguagem de programação que possivelmente
seria o padrão para conseguir um emprego no futuro. Mas a verdade é que a gente sabe muito bem. A galera comprava computador porque queria jogar joguinho. Lembra que eu falei que os primeiros jogos de computador estavam, na sua maioria, nas universidades? Que um maluco lá programava rapidinho, tudo escondido, mas logo ele espalhava tudo pelos terminais do país inteiro. Aos poucos, alguns ports desses jogos foram gravados em fitas e disquetes e levados para casa. E isso começou a fazer as pessoas pensarem: cara, eu posso fazer isso também. E assim começa o mercado de jogos envolvidos dentro de casa. Um bom exemplo foi Scott Adams. Ele era um programador da Flórida que na universidade conheceu o nosso já mencionado Adventure. Gostou tanto que quis desenvolver um port do jogo para o TRS-80. Mas como meter um jogo de 256K dentro de um computador que só tinha 16K? Primeiro, ele sintetizou o sistema dos comandos. Nada mais de Go North. No Adventureland, nome que ele deu para sua interpretação de Adventure, bastava digitar as 3 primeiras letras que o computador identificava o comando. Outra significativa alteração foi acabar com as batalhas. Lembra que no original você enfrentava goblins e gnomos? Agora não tinha mais nada disso. Adam focou nas explorações e resoluções de quebra-cabeças. Tanto que trocou até o cenário claustrofóbico das cavernas por um grande campo aberto externo. Jogo pronto, era hora de vender. Mas como é que ele faz isso? Não tinha loja especializada em jogos, e as lojas de hardware ainda não estavam preparadas para vender o software. E é muito importante lembrar que os jogadores vinham de uma realidade bem diferente com seus Ataris, Colecos, Intellivisions e demais consoles. Eles curtiam jogos de tiro, aventura espacial, essa coisa mais frenética, bem diferente do parado Adventure, que era todo em texto, não tinha uma parte gráfica. Sua primeira investida foi por um discreto anúncio nas revistas de informática da época. Ele se vendia como se fosse uma software house que tinha um excelente jogo de aventura cheio de quebra-cabeças. O anúncio chamou a atenção de Manny Garcia, o empresário que controlava as Radio Shack de Chicago. Para ele, comprar os jogos de Adams era uma ótima ideia, já que ele comercializava o TRS-80 e nada mais correto que investir em softwares que rodassem na própria máquina. Scott Adams relembra o pedido no livro Replay. Ele encomendou 50 fitas. Nessa época, eu não fazia ideia de como funcionava atacado e varejo, e foi ele que me explicou os conceitos. Eu demorei uma semana para fazer todas as cópias e enviar para ele. Quando chegou tudo, ele me ligou e me perguntou onde estavam as embalagens. O amadorismo de Adams não era exatamente privilégio dele. Outras desenvolvedoras passaram pela mesma situação em outros pontos dos Estados Unidos. Eles aprenderam a desenvolver seus próprios jogos, mas ninguém ensinou como divulgar e comercializar o seu novo produto. Foi nesse momento que nasceu o que eu chamo de geração Ziploc. Muitos desenvolvedores criaram seus jogos e duplicaram inúmeras vezes, seja em fita cassete ou em disquetes de 5/4. Depois, era só escrever as regras e instruções de como carregar em outro computador, tirar alguns xerox dessas folhas e pôr tudo dentro de um Ziploc. Era dessa forma que eles enviavam pelo correio quando vendiam em revistas ou no boca a boca, ou entregavam para as lojas de informática que começavam a pipocar em tudo que é canto dos Estados Unidos. Barney Stone foi um dos que viu esse mercado nascer e abocanhou sua fatia. Vendo inúmeros desenvolvedores amadores fazendo suas próprias produções, ele criou a Stoneware, que basicamente foi a primeira publisher de computador. Ele encomendava as cópias diretamente com os desenvolvedores, dava um tapa na embalagem e distribuía entre as lojas. E ele não estava encurtando o caminho, pulando atravessadores e produtoras. Era o que tinha na época, desenvolvedores solos que vendiam seus jogos como se fossem uma produtora, mas na verdade toda a magia acontecia em seus quartos ou na sala de estar de suas casas. Afinal, era nesses locais que ficavam os computadores, eles serviam para toda a família. Bill Budge, um mero estudante e proprietário de um Apple II, é outro bom exemplo da época. Ele desenvolveu alguns ports para o computador como uma versão própria do Pong. Seus ports eram tão bem elaborados que a própria Apple comprou, por $700, os direitos para distribuir junto com o computador. Vendo que isso podia dar certo, ele tomou uma decisão difícil. Abriu mão das férias no Havaí com sua família para dedicar todo o seu tempo livre no desenvolvimento de novos jogos. Eram 2 semanas sem ninguém por perto para encher o saco dele. Ao terminar, ele enviou tudo o que fez para a Stoneware tentar vender. No fim do mês, recebeu um cheque de $7.000 como pagamento pelas boas vendas. Parece que a coisa estava realmente dando bons frutos. E claro, o sucesso de uns chamou a atenção de outros.
Lembra do Zork, o adventure de texto criado dentro do MIT e que deu origem à Infocom? A desenvolvedora só nasceu porque viu nesse pequeno mercado a possibilidade de transformar o pesado Zork em uma franquia. Como o jogo foi desenvolvido em um parrudo computador universitário e pensando em rodar em sistemas acadêmicos e de pesquisa, ou seja, em computadores robustos, muita coisa tinha que ser feita para que o título funcionasse em um simples e barato Apple II ou Commodore PET. Então, como resolver isso? A solução foi bem engenhosa: transformar o Zork original em uma trilogia, dividindo o título em 3. Os computadores sem memória agradecem a iniciativa. E já que falamos da Infocom e todo o sucesso que ela teve até ser comprada pela Activision em 86, para mesmo encerrar as atividades da empresa em 89, vamos falar de outra gigantesca que tá aí até hoje, a Sierra. Que hoje é Sierra Online, mas já foi Sierra Entertainment, Sierra Online System, enfim, mas que começou como Online System, sem nem Sierra no nome. Vamos lá, puxando ainda mais para trás, vamos falar dos seus 2 fundadores, os moradores de Los Angeles, Ken e Roberta Williams. Principalmente da Roberta, que foi a verdadeira responsável pelo casal fundar a Sierra. Tudo começou quando Ken, que já era programador e tinha vasto conhecimento de informática, chega à noite do trabalho com uma cópia do super citado aqui Adventure. Ele apresenta o jogo para sua esposa Roberta, que na ocasião tinha apenas 26 anos e não era nenhuma grande entusiasta de tecnologia. Só que ao descobrir o jogo, ela não conseguia parar de jogar. Virava a noite sentada na frente do Apple II, descobrindo um mundo de fantasia, quase um livro, afinal era um adventure de texto. Só que agora, ela tem livre-arbítrio para escolher e trilhar o seu caminho. Ela curtiu tanto que no dia seguinte convenceu Ken a programar um jogo totalmente inspirado no que o Adventure representou para ela. Ela já até tinha o enredo do jogo. Ia fazer um suspense inspirado no clássico jogo da Hasbro Detetive e no livro da escritora britânica Agatha Christie chamado E Não Sobrou Nenhum, considerado por muitos como o melhor livro dela e que conta a história de 10 pessoas que vão para uma ilha e uma morre misteriosamente. Lembra que Roberta não era nenhuma adepta da tecnologia? Isso foi surpreendentemente o diferencial que trouxe sucesso ao jogo dela. Antes de pensar em como programar um título, ela pensou no cenário, nos personagens, enredo, background. Tudo já estava na cabeça dela. Com algumas folhas quadriculadas, começou a fazer a planta baixa de uma mansão vitoriana abandonada e também escreveu o parecer dessas 7 pessoas que estão nessa casa. Eu sempre pensei na história, no personagem e no mundo em que o jogo se passa. Eu precisava entender isso primeiro. Eu tinha que entender tudo antes de pensar em framework, engine ou interface. A engine do jogo foi desenvolvida com base nas minhas ideias, e não ao contrário. Disse Roberta Williams no livro Replay the History of Video Game. Ken, obviamente, ficou impressionado com tudo que viu e pôs a desenvolver a ideia da esposa. Só que Roberta queria mais. Ela não estava satisfeita em ter um jogo apenas de texto. Acreditava que a imagem serve para orientar aquilo que está sendo dito. Ela queria um meio termo entre o gráfico e o textual. Mas como fazer isso em uma época em que uma imagem em bitmap já ocupava um disquete inteiro? Bom, se dá um jeito e foi o que ela fez. Com uma ferramenta comum para desenho técnico, a VersalWriter, esse equipamento é um avô dos tablets e dos desenhos como o Cintiq e Bambu atual. Ela permite desenhar linhas e o computador reproduz na tela aquilo que foi feito. Com esse instrumento, Ken deu um jeito de adaptar o funcionamento e ao invés de desenhar um bitmap, ele fazia vetores em tela. E isso é bem mais leve de armazenar. Assim, ao entrar em uma sala, o texto descrevia o ambiente e o acontecimento. Já os vetores, que apareciam, complementavam aquilo que estava escrito. Para auxiliar o jogador, Ken também implementou o Text Phaser, uma ferramenta útil que simplificava comandos de texto. Agora, não é preciso escrever exatamente aquilo que você quer dizer, como pegar a chave ou ver o quadro. O Text Phaser tem uma base de termos em comum, então tanto faz digitar, olhar ou ver. Ele permite que a busca por termos seja mais rápida e, consequentemente, menos entediante. Claro, isso na prática, porque naquela época, se você tentar jogar, vai ver que a compreensão ainda é bem limitada. Mas deixando os perrengues de lado, foi assim que nasceu o Mystery House, o primeiro jogo da Online System, no longínquo ano de 1980.
E como estamos falando de um mercado amador, obviamente que aqui não foi diferente. O casal fez todo o jogo em cima da mesa da cozinha. Enquanto um desenhava, o outro programava. Depois de pronto, Roberto escreveu o manual e até um cartaz do jogo que imitava o estilo serial killer de ser, sabe? Recortando letras e números de revistas e colando lado a lado. Ao mesmo tempo, quem estava ocupado copiando disquetes no Apple II e ensacando tanto os disquetes como o manual em sacos de Ziploc. E engana-se quem acha que eles não tinham uma publisher. Na verdade, tinha uma publisher boa, a própria Roberta, que pegava o telefone e ligava para cada uma das lojas de informática que ela encontrava no catálogo telefônico. Umas 8, na verdade. Para expandir seu próprio mercado, o irmão de Ken, John Williams, que morava próximo da cidade de Chicago, ou sendo assim, do outro lado do país, lembrando que eles moravam em Los Angeles, recebia algum desses Ziplocs e ficava encarregado de apresentar para as lojas de lá o jogo. Deu tão certo que em 6 meses eles já tinham vendido mais de 3.000 cópias. Tudo isso por R$ 24,90 cada unidade, o que significa mais ou menos $80 se for convertido hoje em dia. E volto a lembrar que estamos falando de um mercado que recém tinha nascido. O sucesso foi imediato e quem largou seu emprego para se dedicar ao novo empreendimento. Além disso, ele e Roberta aproveitam o dinheiro que entra para ir para uma pacata cidade interiorana da Califórnia, próxima à Floresta Nacional da Sierra, sacou? Vida nova, nome novo. Trocaram o nome da empresa para Sierra Online Systems e adotaram Half Dome, uma grande montanha de granito que permeia a floresta próxima de sua casa, como símbolo. Eles também contratam seu primeiro funcionário, que obviamente foi o irmão do Ken. Eu acho que isso é muito justo. Em 3 anos de atividade, a Sierra já tem mais de 100 funcionários e eles estão trabalhando a todo vapor para tornar a empresa no que conhecemos hoje e a Roberta na rainha dos adventures. E assim, de forma meio abrupta, que cortamos a primeira parte do episódio de computadores pessoais. E eu explico por que eu fiz isso. Eu gravei tudo de uma vez só, e deu praticamente 3 horas com a minha fanha e chata voz. Então, para poupar vocês, e principalmente para facilitar a absorção do conteúdo, eu vou deixar ele mais leve e menos cansativo, encerrando esse episódio aqui e continuando a segunda parte em um próximo capítulo, que eu ainda vou editar. Quando será lançado? É um mistério porque, como sabem, a Dita História do Videogame é um programa produzido, roteirizado e editado por uma pessoa apenas, que tem emprego e que não pode dedicar mais de 2 ou 3 horas semanais a isso. No entanto, é com esse novo episódio que eu quero aqui deixar marcado que eu não abandonei o projeto e que ele segue forte no meu coração e mais forte ainda na vontade de produzir. E com esse pouco tempo que me sobra entre ser empresário, cozinheiro, pai de família e marido, que dedico ele e não paro. Agradeço a todo mundo que esperou tanto por esse episódio e queria muito agradecer a Jussara Nunes, porque em novembro do ano passado ela mandou um e-mail justamente sobre o assunto que eu tô aqui falando. Jussara, tanto esse episódio quanto o próximo são 100% dedicados a ti, tá? Muito, muito obrigado. E quem quer falar comigo já sabe, manda um e-mail para ditahistoriadovideogame@gmail.com ou me procura no Twitter, @PabloPrime, tudo junto, Pablo Prime. Nos vemos no próximo episódio, em que vamos sair dos Estados Unidos e ir para outras 3 potências da informática mundial: o Japão, a Europa e o Brasil. Até lá! Bingo! Bye bye!